Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para trazer esclarecimento bíblico acerca dessas últimas notícias que vimos no jornal acerca de um acordo de paz, intermediado aí pelo presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, lá com o pessoal dos Emirados Árabes. Muitas pessoas têm utilizado essa notícia para falar que esse seria o acordo que o anticristo vai fazer nos últimos dias, que estaríamos aí já dentro desse acordo, ou seja, estaríamos já na tribulação, no contexto dos 7 anos tribulacionais que a Bíblia fala no livro do profeta Daniel. Nós iremos meditar aqui rapidamente nas Escrituras e veremos as diferenças do acordo bíblico, né, o acordo que acontecerá, o pacto, a aliança que acontecerá do anticristo e muitos, com esse acordo que foi feito agora recentemente, intermediado aí pelo presidente Donald Trump. Primeira coisa, queridos, que nós precisamos meditar é que a base da nossa escatologia, a doutrina das últimas coisas, deve ser as Escrituras e não a manchete de jornal. O perigo de se fazer uma escatologia, de se estudar uma escatologia à luz da notícia de jornal é porque isso oscila e altera sempre. Então, sempre nós estaremos caindo em teorias de conspirações, nós iremos querer nomear o anticristo quando a Bíblia não o faz, nós queremos dizer de onde ele vem, qual a região, ele é de tal região, é daquela outra região, quando a Bíblia também não faz, ainda que a Bíblia trate algumas questões que nós podemos argumentar ou especular, principalmente aí porque se ele vem da continuidade do Quarto Império, o Quarto Império seria o Império Romano e foi dividido em Império Ocidental e Oriental, e a questão é, ele vem do Ocidente ou do Oriente? Não sabemos. O que nós sabemos é o que a Bíblia traz luz acerca disso, e é o que eu estou aqui para fazer nesse exato momento. Então, as notícias, infelizmente, muitos irmãos, e isso é reflexo de uma geração que não estuda a palavra do Senhor, que não medita nas Escrituras, que é mais focado na manchete de jornal do que nas Escrituras, tem asseverado que estamos na tribulação, que pode contar os dias que agora Jesus vai voltar, que esse é um sinal do fim dos tempos e outras coisas mais. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz. Diz a Bíblia, aqui em Daniel capítulo 9, verso 27, eu vou ler o texto e vou explicar um pouco do contexto. Diz assim: E ele, Daniel 9, 27, e ele confirmará um pacto com muitos, um pacto, um acordo ou uma aliança com muitos, essa palavra pacto pode ser traduzida assim, com muitos, por uma semana. Uma semana é o mesmo que 7 anos, eu irei explicar logo mais. E no meio da semana, depois de 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a obra de oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação, e aquilo que está determinado será derramado sobre ele. Então, vamos analisar aqui. Essa profecia do capítulo 9 do profeta Daniel, ela tem um contexto. O povo de Deus, rapidamente aqui, eles estavam no cativeiro babilônico, por causa da desobediência, de não terem guardado os sábados do Senhor, a lei, né, que a palavra do Senhor dizia lá em Levítico, Números e outras passagens que dizia que se eles não guardassem o seu sábado, não deixassem a terra descansar, falando aí sobre o ano sabático e outras coisas mais, eles precisavam plantar, trabalhar 6 anos, né? No sétimo ano eles iam deixar toda a colheita para o órfão, para a viúva. E isso estava associado a leis relacionadas a sábados. Existem mais coisas a falar sobre isso. Essa questão dos sábados poderia se entender também nesse contexto, e a gente enxerga nas escrituras semanas de dias, semanas de anos, isso conforme esse entendimento dos sábados, que poderíamos falar em outra ocasião.
No contexto aqui, Daniel estava orando, no capítulo 9, verso 1 e 2, orando ao Senhor e confessando o seu pecado e o pecado do seu povo, porque ele entendeu pelos livros, estudando o profeta Ezequiel, Jeremias, estudando a palavra do Senhor no geral, ele viu, ele vai citar no contexto aqui, capítulo 9, observe aí, verso 1 e 2, ele vai dizer, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos. Então ele vai dizer que estava estudando os livros e aí ele cita o profeta Jeremias. Com certeza também ele deve ter estudado outros profetas. Mas veja, então esse é o contexto. O povo estava lá no cativeiro babilônico, já estava perto de completar os 70 anos profetizados, previsto pelo profeta Jeremias acerca desse cativeiro. E Daniel estava orando e confessando o pecado. E aí veio um anjo, verso 24 em diante, que vai trazer uma resposta. E a resposta é a seguinte: Daniel, eu saí, desde o primeiro dia que você orou, eu saí para trazer a ordem. E aí ele vai descrever algumas coisas, ele vai dizer assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então a primeira coisa que a gente deve entender é que o alvo das 70 semanas de Daniel, que são semanas de anos, que é equivalente a 490 anos, só você substituir uma semana, que tem 7 dias, por uma semana de anos, que teria aí 7 anos. Quando a gente observa esse contexto, ele diz assim, o alvo, e fica claro, o alvo dessas 70 semanas refere-se ao povo de Daniel e à cidade de Daniel. Veja aí o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre, isso aqui é o alvo, o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel refere-se a Israel, a nação de Israel, os judeus. A cidade de Daniel refere-se a Jerusalém. Então, o alvo do que vai ser descrito aqui, no desenvolvimento do texto, não refere-se à igreja do Senhor Jesus Cristo, mas sim ao povo de Daniel, a nação de Israel, e à cidade de Daniel, que refere-se a Jerusalém. E aí ele vai descrevendo algumas coisas. Ele fala que o propósito era para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Ele vai falar ali sobre 6 propósitos. Ele vai dizer o exato momento que deve se contar o início dessa profecia, dessas semanas. Ele vai dizer que é quando saísse uma ordem para reconstruir a cidade. Nós já sabemos que houve vários decretos relacionados à cidade e ao templo. Essa ordem foi liberada por Artaxerxes por volta do ano 444 a.C., autorizando a reconstrução da cidade de Jerusalém, que é o propósito da profecia. Outras coisas iriam acontecer. Fechando aqui, para a gente ganhar tempo, 69 semanas se cumpriram literalmente. O que seria 69 semanas? É o mesmo que 483 anos. 483 anos se cumpriram literalmente, que isso nos leva até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sentado no jumentinho. A partir de então, nós estamos vivendo um longo intervalo entre a semana 69 e a 70ª semana, e a semana 70. Essa última semana, ela se cumprirá futuramente, que será o período tribulacional, que serão os 7 anos de tribulação. É por essa razão que o verso 27 diz, e ele firmará um pacto com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Na metade dessa semana, ele fará cessar o sacrifício. Atenção no sacrifício, atenção no pacto com muitos e o tempo do pacto. E a oblação, e pela disseminação das abominações, ele a desolará, até a consumação. Aquilo que está determinado será derramado sobre ele. Então, esse ele aqui, para a gente identificar quem é esse ele, o verso 26 vai nos ajudar. Após as 62 semanas, o Messias será morto. Então, o Messias será cortado. Então, Jesus foi morto após somando aí 7 semanas mais 62, ou seja, após 69 semanas, em um intervalo, Jesus foi morto. Porém, não estará
Aí o texto diz assim: e o povo de um príncipe que há de vir, o povo de um príncipe que há de vir, atenção, o povo, não o príncipe. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu no ano 70 da era cristã, quando as tropas ali do general Tito destruíram o templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém, o templo reconstruído, né, o templo pós-cativeiro, que foi ornamentado por Herodes o Grande. Mas aí o texto ainda continua dizendo, e ele quem? Esse príncipe que há de vir, que entende-se que é o anticristo, firmará um pacto com muitos por uma semana. Então o anticristo vai fazer esse acordo. Então a primeira conclusão é, se esse acordo aqui da Bíblia é o mesmo que estão falando agora, logo o anticristo tem que ser quem fez o pacto, quem intermediou o pacto. Teria que ser Donald Trump. Mas espera aí, esse pessoal da teoria de conspiração não estava dizendo que era Emmanuel Macron? Sempre eles vão dizer, Emmanuel Macron, é Obama, é Trump. Sempre eles vão estar dando nomes quando a Bíblia não faz. Então, esse príncipe que há de vir, ele vai fazer um pacto com muitos. Esse muitos aqui, quem são? É fácil da gente identificar, porque a profecia diz que o alvo da profecia, verso 24, refere-se ao povo de Daniel e à cidade de Daniel. Então tem que ser com Israel, e esses muitos podem envolver nações. Como nós sabemos disso? Porque em outras ocasiões, capítulo 7, capítulo 2 do profeta Daniel, fala sobre nações, sobre 10 chifres, que o texto vai dizer que são 10 reinos, né? Reis representam seus reinos, e que podem envolver nações. Então, essa aliança ela deverá ser feita entre o anticristo com muitos, envolvendo aí Israel e nações. Aí veja, e as nações, né? Não fala quais nações, mas Israel e as nações, isso fica certo. Por meio de durante uma semana. Então, uma outra diferença que nós encontramos aqui é que esse pacto aqui ele tem uma duração de 7 anos. O anticristo vai quebrar na metade, né? Na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo. Mas o pacto que foi feito, o acordo que foi feito agora, liderado pelo presidente Donald Trump, ele não tem uma data, ele não tem um período, ele não diz que é 7 anos, 7 dias. Então a gente já encontra aí essas diferenças. Outra coisa, a igreja do Senhor Jesus ainda está aqui. O propósito dessa profecia é para Israel, relacionada a Israel e a Jerusalém, e não a igreja do Senhor Jesus. Ele fará uma firme aliança com muitos. Veja o que diz o texto, ele fará cessar o sacrifício. A pergunta é, que sacrifício? Para ter sacrifício no contexto judaico tem que ter templo. Cadê o templo? Cadê o templo judaico? Não tem um templo ainda, então isso aí é algo também a se considerar. Quer dizer que se tivesse o templo, Saulo, já era base para isso? Também não, porque tem que se cumprir a profecia no seu contexto geral. Então nós temos que ter aí um templo, tem que voltar os sacrifícios para o templo, sacrifícios levíticos, e para que o anticristo autorize esse sacrifício e depois faça cessar o sacrifício. Durante 3 anos e meio, ele é um tipo de autorização e depois ele cessa. Então, teria que isso acontecer, nada de ter acontecido. Ele quebra o acordo na metade e haverá uma destruição sobre ele no final. A Bíblia deixa claro isso, que quando Jesus voltar, com o sopro da boca dele, ele vai destruir os exércitos inimigos e o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos para dentro do lago de fogo e enxofre. Outro ponto aqui para a gente considerar é que a Bíblia diz que, na verdade, a Bíblia não diz que acontecerá um acordo de paz, né? Na verdade, isso não tem na Bíblia. Isso é especulação das pessoas. Não tem na Bíblia essa questão de acordo de paz. O que a Bíblia fala é que haverá uma falsa paz. Como nós sabemos disso? Porque lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 9, né, a partir do verso 1, nós encontramos que lá, falando sobre esse homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, diz o quê? Que a tribulação, esse período que há de vir, ela virá como uma mulher que está para dar à luz. Aí o texto fala assim,
quando as pessoas estiverem andando, dizendo que a paz e a segurança, eis que lhes virá repentina destruição, repentina tribulação, como aqui está para dar à luz, né? Como uma mulher que sofre com dores de parto. Isso nos mostra que a tribulação será um evento iminente, mas que vai trazer muita destruição e vai tirar as pessoas daquele conforto que elas aparentemente estariam, né? Olha, nós estamos em paz, estamos em segurança, e a tribulação vai interromper isso. Isso é um outro ponto a ser considerado. Uma outra verdade é que lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala que o anticristo não pode se manifestar enquanto o que restringe, o que detém ele, não seja removido. Diz as Escrituras que até que do meio seja removido aquilo ou aquele que o detém, ele não pode se manifestar. Portanto, se aqui, segundo Daniel 9:27, quem faz o acordo é esse príncipe que há de vir, que é o anticristo, se é ele, que vai se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, exigindo adoração, conforme vai dizer lá em 2 Tessalonicenses 2. Se é ele quem faz esse acordo aqui, logo teríamos que entender que o detentor já foi removido. Né? Quem detém o anticristo já foi removido e o anticristo tem liberdade para iniciar a tribulação. A grande questão é que esse detentor, nós entendemos que é a igreja pelo poder do Espírito Santo. Portanto, enquanto a igreja estiver aqui na terra, não tem anticristo, consequentemente não tem acordo do anticristo com muitos para dar início à tribulação. Um outro ponto é que a Bíblia não diz que a tribulação começa no dia do arrebatamento. A Bíblia diz, conforme aqui, que a tribulação começa quando esse acordo for feito. Não sabemos quanto tempo depois do arrebatamento o anticristo subirá ao poder para poder intermediar esse acordo entre Israel e as nações. Então esse acordo será um acordo de uma falsa paz. Não será um acordo de paz, será um acordo de uma falsa paz. Aí sim nós encontramos relato nas Escrituras, quando Tessalonicenses, que eu já citei, 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando diz, quando andarem dizendo a paz e segurança, então virá repentina destruição. Então veja, a ideia de uma falsa paz. Apocalipse capítulo 6, do verso 1 em diante, também diz que quando o cordeiro abre um dos selos, vem um cavaleiro num cavalo branco, com um arco na mão, ele não tem flecha. Esse cavaleiro nada mais é do que o anticristo, trazendo o quê? Engano para as pessoas, trazendo destruição. Muitas pessoas pensarão que ele é o Cristo, que ele é o cara, né? Que ele será um grande líder, mas na verdade, um líder do bem, mas na verdade ele será uma fraude. Ele será literalmente um contra Cristo, alguém que é contra o Senhor Jesus. O próprio Jesus falou o seguinte: eu vim em meu nome, eu vim em nome do meu Pai e vocês não acreditaram. Outro virá em seu próprio nome e vocês acreditarão. Então, ainda se manifestará esse outro que virá, que será o anticristo. Jesus falou em Mateus 24 também que muitos falsos cristos apareceriam, muitos diriam, olha o Cristo ali, o Cristo acolá. A Bíblia fala, de modo nenhum acreditareis. Então, nós já encontramos aí alguns relatos acerca disso. Só para que você possa confirmar comigo aqui nas Escrituras, veja 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou explicar esse texto aqui rapidamente, para esse vídeo não ficar tão longo. Quero fechar aqui no máximo em 20 minutinhos. 2 Tessalonicenses, veja, capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Veja o que diz. Ninguém de nenhum modo vos engane, de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a retirada, que é a palavra apostasia que tem aí, não é abandono da fé. Apostasia aqui é remoção, retirada. A versão LTT, que é a literal, texto tradicional, deixa claro isso. Isso não acontecerá sem que venha primeiro a retirada, a remoção, que eu entendo que é o arrebatamento da igreja. E o homem do pecado será revelado,
o filho da perdição. Então, aí, depois que a igreja sair daqui da terra, porque eu entendo que é a igreja que detém a manifestação do anticristo pelo poder do Espírito Santo, quando a igreja sair daqui da terra, aí então esse homem do pecado será revelado. Esse homem do pecado, esse filho da perdição. Aí veja, o qual se opõe e se levanta contra tudo, verso 4, o que se chama Deus, ou é adorado, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, a própria palavra vai nos dizer: não vos lembrais quando ainda convosco, de que vos dizia estas coisas, Paulo está falando aqui, verso 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado, porque o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja removido, retirado do meio aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus consumirá com o sopro de sua boca e destruirá pelo esplendor de sua vinda. Então, queridos, aí o texto diz assim, né? Essa vinda do anticristo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e de engano para enganar, para trazer destruição aí sobre as pessoas. Então, nós não podemos concordar que o acordo feito recentemente intermediando aí entre Israel e os Emirados Árabes, intermediado aí pelo presidente Donald Trump, é o mesmo acordo que a Bíblia fala. Primeiro, porque a igreja ainda está aqui. O anticristo não se manifesta enquanto o detentor, que é a igreja pelo poder do Espírito Santo, estiver aqui na terra. Então não existe como o anticristo se manifestar. Esse acordo ele será de 7 anos. Então, o acordo do presidente Donald Trump não foi de 7 anos, é um tempo ilimitado. É um acordo diplomático, é mais um acordo, esses acordos acontecem sempre. Um outro argumento, a Bíblia fala que será 7 anos e na metade dos 7 anos ele vai quebrar o acordo e ele vai fazer cessar o sacrifício. A pergunta é: que sacrifício? Em que templo? Então haverá um templo ainda, um templo judaico, um templo lá no contexto de Jerusalém, para que esses sacrifícios sejam autorizados, para que retornem os sacrifícios. E o destino final é a destruição desse anticristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, com o sopro da sua boca, conforme nós vimos aqui, ele vai destruir esse homem do pecado, esse homem da iniquidade. Portanto, eu trouxe esses esclarecimentos para que você não seja confundido e fique com a escatologia bíblica, e não com essas especulações ou matérias de jornais que confundem mais do que esclarecem. Caso você tenha dúvida ou queira aprender mais acerca disso, queira algum esclarecimento, eu escrevi esse livro chamado Surpreendidos pela Eternidade. Nele eu invisto um capítulo completo só para falar, na verdade são 2 capítulos só para falar sobre a tribulação, inclusive falo sobre o anticristo, sobre o acordo e outras coisas mais, sobre as 70 semanas de Daniel, e aqui vai trazer luz para você compreender essas verdades. Caso você tenha interesse, é só entrar em contato comigo no privado, Saulo Stan, nas mídias sociais, Instagram, Facebook, e eu estarei enviando para você. Eu tenho um outro livro também que eu escrevi, que é o Apocalipse de Cristo, as 7 igrejas, esse aqui, Apocalipse de Cristo, as 7 igrejas, que eu falo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então, que Deus abençoe sua vida mais e mais, e eu espero que tenha esclarecido de alguma forma acerca dessas coisas. Até mais.